Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar sobre os reflexos da medida provisória da liberdade econômica, a medida provisória 811 de 2019, nas questões trabalhistas. No programa anterior nós fizemos um apanhado geral dessa medida provisória, as principais alterações que ela trouxe no direito brasileiro e até mesmo na economia, para os empresários. E hoje nós vamos destacar o que ela interferiu ou está interferindo nas relações de trabalho. Quem está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas e mostrar, explicar para a gente esses reflexos é o professor Sérgio Neme. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, ele é advogado, contador e professor, mais uma vez, obrigado pela tua participação. É o nosso terceiro programa aí dessa série, dessas medidas provisórias do governo. Né? O primeiro, nós falamos do FGTS, a medida provisória 889. O programa anterior foi dessa medida 811. E nós deixamos aí esse programa, esse último programa da série, para a gente falar sobre os reflexos que essa medida provisória de liberdade econômica gerou dentro das relações de trabalho. Exatamente. Né? Primeiro, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o seguinte, como que foi a tramitação dessa? Por que aconteceu de surgir questões trabalhistas numa medida que ia tratar ou deveria tratar apenas dessa desburocratização do Estado, né, nas relações individuais, nas relações empresariais? O que aconteceu nessa tramitação aí que colocaram questões trabalhistas? É uma coisa bem peculiar e bem típica do processo legislativo brasileiro, né? O que acontece é que a medida provisória originária, ela praticamente não tratava de direito do trabalho. Ela era uma medida voltada quase que exclusivamente a falar de direito econômico, de liberdade econômica. Por ela ter sido criada por medida provisória, né, atos do presidente da República, ela precisa passar pelo Congresso para então ser convertida em lei. Começando então pela Câmara dos Deputados. Chegando na Câmara dos Deputados, os deputados brasileiros resolveram inserir uma série de emendas a essa medida provisória. Emendas sobre direito do trabalho, muitas delas. O que ficou até me apelidado aí, né, no direito, aí ficou apelidado no meio político, que a MP da Liberdade Provisória estava virando uma mini reforma trabalhista. Isso de fato aconteceu. A Câmara dos Deputados recheou a medida provisória de temas trabalhistas, mas chegando no Senado, o Senado foi um pouco mais cauteloso quanto a isso. Existe uma necessidade de cautela, porque tecnicamente isso não é a forma adequada. E o Senado, então, exerceu um certo filtro quanto a temas que eles acharam que estavam muito fora do contexto da MP da Liberdade Econômica, do objetivo dela de desburocratizar, de tornar a atividade econômica no Brasil mais eficiente. Sabe uma coisa, professor, que eu não entendo? É mais um desabafo aqui. A reforma trabalhista, ela veio de uma maneira muito apressada. Sem dúvida, muito abrupta. E muito mal feita. Teve pontos positivos, sim, mas foi uma coisa muito sem debate e tal. E tinha ficado acertado pelo Congresso que eles iriam aprovar aquela medida daquele jeito, cheia de coisas inadequadas, né? Mas que o governo, então, editaria a medida provisória para arrumar isso. Ou seja, a maneira, não é a maneira adequada, né? E realmente, na época, o governo, se não me engano era do Michel Temer, ele editou a medida provisória. E arrumou vários aspectos que estavam inadequados na reforma trabalhista. Sem dúvida. E o Congresso não votou essa medida provisória. Em caducidade. Ela caiu, ela não entrou em vigor. Nós estamos hoje com alguns pepinos na trabalhista, porque a gente não consegue dar uma orientação consistente para o patrão ou para o empregado, porque essa medida provisória não foi aprovada. Sim. Nós hoje não sabemos ao certo se o judiciário vai decidir que a aplicação da reforma vai ser imediatamente aos contratos, ou se vai ser só nos contratos após a reforma. Enfim, essa medida resolvia esse problema. E agora vem uma medida tratando de um tema diferente, e eles querem incluir, né, detalhes ou pontos trabalhistas em algo que não era para isso, né? Sim. Então é o que você falou, é um procedimento à moda brasileira. Inadequado. Né? Totalmente inadequado. Sem dúvida. E ainda bem que nós temos lá congressistas
que têm juízo, né? Que são mais moderados, mais conscientes. Graças a Deus, nós temos aí um Congresso com pessoas que têm um pouco disso. Porque isso poderia ser até discutido em termos de constitucionalidade, né? O Supremo poderia até barrar parte dessa MP da liberdade econômica, justamente por entendimento de que, de fato, você não deve misturar temas tão diversos assim numa mesma medida provisória. O que prejudicaria o governo e toda a sociedade, de modo geral. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E o que você tem assim para nos dizer? Eu acredito que são alguns pontos, né? Mas de tudo isso que eles tentaram fazer, vários pontos o Senado retirou, então. Sem dúvida, sem dúvida. E o que ficou, na verdade, assim? O que a medida acabou realmente interferindo ou refletindo dentro das questões trabalhistas? Olha, a análise que a gente pode fazer é que tiveram mudanças, mas nada que tenha, digamos assim, um impacto muito grande no direito do trabalho. Questões pontuais, né? Então, por exemplo, uma das primeiras delas que a gente poderia colocar aqui é a modificação daquela registro obrigatório, né, de ponto. O registro obrigatório do ponto, até então, era para qualquer empresa com mais de 10 funcionários. O registro do ponto se tornava obrigatório. Eles elevaram de 10 para 20 o número mínimo de funcionários para a obrigatoriedade. Veja, não é que... Mais de 20, no caso. Mais de 20. Veja, não é que uma empresa com menos de 20 não possa fazer o controle de ponto, mas é que ela deixa de ser obrigada, né? Ela já estaria hoje obrigada, né? Porque hoje é mais de 10 empregados, ela passa a ser obrigada, e elevou esse número de 10 para 20 empregados. Provavelmente isso atrelado a um anseio meio antigo do empresariado, do custo, principalmente do cartão ponto eletrônico, cujo equipamento ainda é muito caro, cuja manutenção e o software exigem um certo dispêndio. Porque assim, o controle... ainda mais a gente que advoga na área, eu advoguei muito tempo na área trabalhista, nós sabemos que a empresa, por menor que ela seja, ela faz o controle, Exatamente. ainda que seja no caderninho. Né? Sim. Mesmo que ela às vezes não queira apresentar em juízo ou fala que não faz, porque se ela faz, ela teria que apresentar, né? E, enfim, mesmo que ela diga que não faz e tal, ela acaba fazendo, porque não tem como você fazer um controle de jornada, de horas, Sim. pagar horas extras, ou até mesmo instituir banco de horas, se você não tiver um controle. Um controle mínimo, né? Então esse controle já é feito. Mas, realmente, o Ministério do Trabalho, alguns anos atrás, estava exigindo que fosse ponto eletrônico. Exatamente, né? um ponto eletrônico. E aí isso gerava um custo muito maior, que era um pleito do empresariado. De né? tentar reduzir esse custo, porque de fato a máquina do cartão ponto eletrônica é cara, o aluguel dela não é barato, você vai ter que pagar um software, traz vantagens para a empresa, é um controle mais eficiente, mas tem o lado do custo. Particularmente, essa mudança, ela muda, mas não muda tanto. Sim, não interferiu em termos de jornada de controle, no direito em si. Exatamente. Foi uma questão apenas realmente ali... Operacional. Operacional. Exatamente, empresa, né? exatamente. E tem mais algum ponto? Existem. Outro exemplo também é a questão do marcação do ponto por exceção, né? Que é uma situação que já, em alguma medida, era permitida, né? Já era admissível, que é basicamente o seguinte: com previsão, né, antigamente em convenção coletiva ou acordo coletivo, essa marcação por exceção é mais ou menos o seguinte: se a jornada ficou dentro da regularidade, não precisa marcar nada. Você só marca o ponto quando ela é excepcionada, ou seja, quando a entrada foi fora do horário, quando a saída foi fora do horário, ou quando houve, por exemplo, jornada extraordinária, no caso, horas extras. Salvo isso, naqueles dias em que houve uma jornada regular, não há a necessidade de marcação de ponto. Antes isso era possível exclusivamente, né, até por entendimento aí do TST, exclusivamente por acordo ou convenção coletiva. E agora veio isso a estar previsto na lei, ou seja, você não vai precisar mais desse instrumento coletivo para autorizar. Você já vai poder fazer esse tipo de marcação de ponto dessa forma. A jornada por exceção. Então. Exatamente, a jornada por exceção. Muitos empresários têm ainda dúvidas em relação a essa jornada, se ela é vantajosa, se ela não é, né? Mas é uma outra opção de registro de jornada que fica aí a critério, à disposição do empresário. Sem dúvida, é um jeito talvez assim menos burocrático, mas ao mesmo tempo é sempre importante avaliar os interesses da empresa até que ponto não ter, né, esses cartões nesse aspecto seria vantajoso ou não. Porque, claro, a gente, né, que está militando sabe que existem riscos. Exatamente. Né? Mas hoje há o permissivo legal. Ninguém vai poder arguir dizendo, não, mas não pode fazer isso. Não, agora pode, agora tem previsão legal expressa nesse sentido. Ótimo. Bom, eu vou chamar o intervalo, não sai daí que a gente
gente volta já com mais sobre a medida provisória 811 e os reflexos nas questões trabalhistas. Até mais. Para quem está saindo do ensino médio e ainda não decidiu sua vida profissional. Quem quer crescer no mercado de trabalho ou ainda começar uma nova profissão. Unifil Técnicos oferece aulas flexíveis para você estudar de onde estiver, na melhor infraestrutura da região e com mensalidades que cabem no seu bolso. Matrículas abertas. Inscreva-se já! Eu decidi fazer Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo Unifil. Graduação com ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então, você já decidiu. Quando você decidiu ter mais crescimento profissional, decidiu pela Pós-Unifil. Porque faz diferença ter professores que atuam no mercado. Porque ter 2 diplomas é ter mais chances nas melhores vagas. Porque você quer uma pós com menos custo e mais qualidade, seja na sala de aula ou na sala de casa. Quando você decidiu ser o melhor, já decidiu pela melhor. Pós-graduação presencial e à distância. Pós-Unifil. Você já decidiu. Olá, estamos de volta com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e estou aqui com o professor Sérgio Neme e nós estamos tratando sobre a medida provisória 811 e os reflexos dessa medida nas questões trabalhistas. Professor, então no primeiro bloco, o senhor comentou a questão de que a medida vai trazer alteração do ponto para empresas, né? Sim. Ou seja, vai ser permitido não controlar a jornada de empresas com até 20 empregados, Exatamente. acima de 20 volta a ser obrigatório. Né? Você tratou também um pouquinho da questão da possibilidade do registro por exceção. Sim. Né? E como é que ficou a questão da carteira de trabalho, como é que ficou a questão do e-social, de alguns pontos que eu até anotei aqui para te perguntar. Claro. Então, isso é bem interessante. Muitas burocracias atreladas ao registro trabalhista, esse tipo de coisa, acabaram sendo incorporadas a essa reforma. Por exemplo, a CTPS. A carteira de trabalho, ela sempre foi uma discussão há muito tempo no Brasil, a utilidade dela. Muitos outros países não têm o modelo da CTPS há muito tempo. O próprio INSS sempre reclamou muito, porque a CTPS sempre foi um mecanismo muito comum de fraude, principalmente fraude previdenciária. E a pergunta é, por que não substituir a CTPS física por um registro eletrônico, do qual não vai ter risco de perda, não vai ter risco de rasura, não vai ter risco de qualquer tipo de fraude? Então foi exatamente isso que a medida provisória falou sobre a CTPS, de que vai ser regulamentado isso, não está explicado exatamente como vai funcionar, mas a possibilidade da criação de uma carteira de trabalho exclusivamente eletrônica. Ou seja, o funcionário vai poder ter acesso, o empregador vai poder ter acesso, os registros serão feitos de forma eletrônica, evitando com isso qualquer tipo de rasura, qualquer tipo, por exemplo, de fraude, ou mesmo algo muito comum. Muito funcionário perde CTPS. Né? E aí perdeu a CTPS na hora de aposentar, onde que está a comprovação do vínculo? De outro lado, o INSS sempre reclamou, né? Carteiras de trabalho com vínculos frios, né? Vínculos antigos que eram, na verdade, forjados em carteiras de trabalho falsificadas. E o INSS não tinha tanto forma de controle quanto a isso. Para o lado do empregador, uma novidade, não muda tanto, mas é interessante considerar também. Havia o prazo lá, né, de devolução da CTPS que era obrigatório em 48 horas. Né? Feito o registro ou em qualquer forma de registro, a devolução deveria ser feita em 48 horas. Agora, o prazo foi elevado para 5 dias, o que torna o prazo mais razoável. Porém, com a conversão desse registro eletrônico, particularmente, essa disposição vai se tornar, em alguma medida, letra morta em pouco tempo. Só se tiver que preencher em 5 dias. Exatamente, tiver que preencher, fazer esse preenchimento em até 5 dias. Devolver, se for eletrônico, você não vai ter que devolver. Não precisa fazer a devolução. E também acho que a própria confiança que isso traz no próprio documento. Hoje a CTPS é um documento que, para muitos fins, acaba não sendo aceito. Porque você tem muita dúvida, né, quanto à validade daquele documento. E muitas
por exemplo, órgãos públicos não se aceita CTPS como comprovação de muita coisa. Isso aí seria um meio de evitar isso. Bem, atrelado a isso, mas bem relacionado mesmo, tem a velha discussão do e-social. O e-social tem sido deu uma maior discussão, ainda deu tá dando muita discussão. briga e está dando discussão ainda, está dando discussão Pois é, ainda. E aí eles resolveram tratar, melhorar um pouquinho. Melhorar um pouquinho. O que essa MP vai fazer com o e-social? O e-social está entrando em vigor em etapas, né? Algumas empresas já são obrigadas. Só para o pessoal entender, o e-social é um novo formato onde vai cadastrar os empregados, as informações dos contratos de trabalho, tributação, né? Um sistema... Exatamente. O e-social nada mais é do que uma declaração que o empregador tem que fazer, né, de todas as informações sociais e as informações previdenciárias e trabalhistas do empregado. Ou seja, é quase como uma folha de pagamento eletrônica transmitida. O problema crônico do e-social sempre foi as inconsistências do sistema, o sistema era muito falho, e o custo de gerar uma informação dessa. Muitos empresários relatavam que depois da implantação do e-social tiveram que contratar um funcionário só para alimentar o e-social. E isso era objeto de críticas de todos os lados. O e-social, ele quis inovar, mas inovou talvez de uma maneira meio exagerada. Né? Colocou informação demais e tornou burocracia demais onde não precisava. A promessa com a MP, e está ali ainda de forma meio discreta, não está discriminado tudo o que vai acontecer, é que o e-social não vai acabar, mas ele vai ser enxugado, né? Vai tornar ele mais enxuto de forma a minimizar os custos dessa informação. Vai ser o e-social mais simplificado. Bem mais simplificado. E também para evitar tanto o trabalho que os empregadores tinham para preenchimento dele, né? Essa é uma vantagem aí que a MP busca trazer, atendendo justamente uma antiga demanda, não só do empresariado, mas principalmente dos contadores, que era o setor que mais estava reclamando do e-social. Porque quem faz, né? Quem faz. Quem lida quem com faz. isso, né? Os órgãos públicos mesmo... A advocacia não estava dando muita atenção para isso, porque ainda não tinham tido repercussão do e-social. Os recursos humanos das empresas estavam desesperados, né? Contratando gente, treinando gente, pagando curso e reclamando do custo que essa obrigação tributária acessória, né, essa obrigação aí do e-social estava gerando para as empresas, né? E, professor, o senhor comentou no programa anterior a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Explicou o que é a desconsideração e tal. E essa questão da desconsideração reflete dentro da questão trabalhista? Para quem não assistiu o programa anterior, você falou que alguns critérios foram mais detalhados, né, na questão da desconsideração. Exatamente. Isso tem reflexo também dentro das questões trabalhistas? Acaba tendo reflexo na matéria trabalhista, por quê? Porque já com a reforma trabalhista tinha sido implementado no processo do trabalho o tal incidente de desconsideração da personalidade. Mas no direito do trabalho, a CLT não era muito clara em que hipóteses você poderia desconsiderar. Razão pela qual a gente acabava, em última análise, seguindo o Código Civil. Como o Código Civil foi alterado no seu artigo 49 e no 50, enrijecendo os requisitos para desconsideração, ao que tudo indica, se for cumprida na sua literalidade, a medida provisória tende a dificultar aquele fenômeno recorrente, que é o juiz do trabalho desconsiderar a personalidade jurídica de ofício, de plano, sem a apuração da ocorrência ou não das hipóteses de desconsideração, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. Que agradeço pelo convite. Esses 3 programas com a gente, né? Então são 3 semanas aí que as pessoas vão te assistir e entender essas medidas provisórias que acabaram de sair, né? E sempre esteja convidado para participar dos nossos programas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Unifil, né, que já é minha casa de trabalho, né, já estou aqui há 6 anos, mas é muito bacana estar aqui, né, nesse novo formato e podendo compartilhar um pouco das coisas que a gente estuda aí com o pessoal. Que bom, muito obrigado. E lembre-se de que nós temos pós-graduação em várias áreas do direito. Direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito de família, previdenciário, imobiliário, notarial, perícia. Se você quer fazer uma pós-graduação em direito, corra para a Unifil. Qualidade e preço bom. Então, se quer fazer uma pós-graduação, já tem uma graduação, pode fazer a pós-graduação com a gente, está aqui o nosso contato. Eu agradeço a tua audiência, muito obrigado, fique com Deus e até mais.
UTV, mais perto de você.